Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor, você que acompanha o nosso canal aqui, né, esses podcasts. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar um pouco especificamente sobre um livro, né? E nós temos separado por assuntos, né, diversos, né? No último livro que nós compartilhamos aqui, falamos sobre liderança, né, as 21 irrefutáveis leis sobre a liderança. E hoje nós vamos já para um outro assunto, falando sobre finanças, sobre a administração financeira. Como eu disse para vocês, né, nós vamos separar alguns assuntos que são essenciais, como finanças, criação de filhos, casamento, né, relacionamento, liderança, né, e alguns outros assuntos também, mas principalmente esses mais profundos, onde nós vamos nos aprofundar tanto nos podcasts com convidados, tanto como quando a gente se aprofundar em algum livro específico. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o livro Os 5 Segredos da Riqueza, de Craig Hill. Craig Hill é alguém muito conhecido de nós, principalmente que somos aqui da Yard Church Campo Grande. Nós trabalhamos muito com a Universidade da Família e com Veredas Antigas. Quem já fez Veredas Antigas conhece o Craig Hill. É um homem de Deus que tem uma visão muito linda a respeito de restauração, né? E nesse livro ele especificamente fala sobre a vida financeira, né? Ele fala sobre 5 segredos da riqueza, e o subtítulo do livro fala assim, são segredos que 96% das pessoas não sabem, ou seja, 4% das pessoas conhecem esses segredos e põem em prática esse segredo. E porque põem em prática, elas de alguma forma enriquecem, prosperam financeiramente. E esses segredos têm muito a ver com a forma como administramos as nossas finanças, né? Finanças, esse assunto, finanças, é um assunto muito importante, é muito relevante. Muitos casamentos são terminados por conta da área financeira. Existe amor, existe carinho, mas por conta da área financeira muito abalada, muitos casamentos também são abalados e muitas vezes chegam ao fim, né? A área financeira é essencial e não pode ser deixada de lado, né? Nós já falamos aqui em um podcast anterior a respeito de finanças de uma maneira mais genérica e hoje vamos tentar de alguma forma aprofundar mais nesse assunto, amém? Então eu queria pedir, por favor, né, como eu disse em outros vídeos, a gente olha os comentários, a gente vê 1, 2 comentários, né, sendo que tem centenas de pessoas assistindo. Deixa aí o seu comentário, isso nos incentiva, né, a continuar fazendo vídeos, aprofundando, lendo livros, né, trazendo conteúdos profundos para edificar a sua vida, né. Também curta, porque quando você curte, você impulsiona mais esse vídeo para outras pessoas, né? E não só isso, compartilhe com aquelas pessoas que você ama e você sabe que vão ser edificadas por esse assunto especificamente, amém? Aciona o sininho para que você possa sempre receber notícias de quando os vídeos vão sair, né? Os nossos vídeos de podcast saem sempre na sexta-feira às 21 horas, mas é importante você deixar aí, né, a notificação para você receber quando os vídeos vão sair. Então, nos ajude, faça isso, envie esse vídeo para quem você sabe que vai ser edificado por esse conteúdo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Craig Hill, nesse livro, ele separa 2 tipos de pessoas. Algumas pessoas que levam a área financeira de uma forma mais deixa a vida me levar, empurrando com a barriga, e outras pessoas que são intencionais e têm alguns princípios que regem a forma como administram as suas finanças. Eu já, em discipulados, já ensinei, já li esse livro e ensinei esse livro para outras pessoas, mas o conhecimento por si só, ele não vale de nada se ele não é posto em prática. A sabedoria, na verdade, é o conhecimento posto em prática, né? Uma pessoa é sábia não pela quantidade de idade que ela tem, mas pelo quanto ela pôs em prática certos conhecimentos, né? Um sábio é alguém que põe em prática os conhecimentos, né? E a sabedoria dele está na experiência que tem na prática daquele conhecimento. Então,
Conhecimento por si só não vale de nada, é uma letra morta, mas se você adquire conhecimento e põe em prática, você se torna alguém sábio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ainda não sou uma pessoa sábia nessa área, né? Mas até por isso estou resgatando a leitura desse livro e tentando fomentar isso, trazendo aqui nesse podcast, para que a gente busque colocar esses princípios em prática e, de alguma forma, prosperar, trazer a prosperidade de Deus para a nossa casa, né? Não adianta apenas nós acharmos que apenas a bênção de Deus é suficiente se nós não soubermos administrar aquilo que Deus nos deu. Eu ouvi um pastor dizer esses dias que muitas vezes não precisa de maldição para a gente errar e cair. Às vezes, apenas uma bênção mal administrada. Exemplo, se amanhã R$1 bilhão cai na sua conta, e se você não souber administrar esse dinheiro vai se tornar maldição para você, porque uma bênção pode se tornar maldição quando nós não sabemos administrá-la, né? E eu ouvi outro pastor dizer assim, que muitas pessoas nunca vão prosperar porque elas não sabem lidar com aquele dinheiro, com aquela bênção, com aquela prosperidade. Elas não vão saber administrar a bênção, e aquela bênção vai se tornar em maldição. Então Deus não dá. É como uma criança que pede para o pai uma faca. O pai não vai dar, apesar da faca ter muita utilidade, funcionar para muitas coisas, mas para aquela criança ela não deve, o pai não deve dar aquela faca para aquela criança, né? Então é muito importante a gente perceber que precisamos transformar conhecimento em sabedoria, ou seja, pôr em prática, e é muito importante que essa prática ela venha transformar as nossas vidas. Nós não podemos ser apenas ouvintes, mas precisamos praticar, né? E Deus ele não vai colocar grandes riquezas, grandes recursos nas nossas mãos se nós não nos desenvolvermos e não estivermos preparados para receber, porque senão a bênção pode se transformar em maldição. Então, hoje é uma excelente oportunidade de nós desenvolvermos a nossa mentalidade para que Deus possa nos abençoar e aumentar. Uma vez que sejamos fiéis no pouco, Ele vai nos colocando cada vez em níveis mais altos, porque nós seremos fiéis e saberemos administrar o nível da bênção que Ele vai colocar nas nossas mãos. Amém? Deus não coloca vinho novo em odre velho. Nós precisamos ser renovados pelo Senhor para receber aquilo que o novo nível, a nova unção, o novo tempo de Deus para nós. Amém? E o autor ele começa deixando muito claro quais são os 5 princípios. E eu vou, de forma resumida aqui para você, aliás, tudo aqui é um resumo, né? Apesar de ser um livretinho bem pequeno, bem fino, mas nós vamos passar de forma bem por cima, né? E depois, no meu Instagram pessoal, que é @daniel.dias.jr, daniel.dias.jr é o meu Instagram pessoal. Lá no meu Instagram pessoal eu vou lançar vídeos mais pontuais, falando mais profundamente sobre cada assunto, ok? Então, ele começa já apontando quais são esses 5 segredos, né? Então, ele diz assim: 96% das pessoas, elas administram o dinheiro em um pote só. Não sei se você sabe o que é isso. É como se pegasse todo o dinheiro, colocasse dentro de um pote, e tudo que você precisa, todas as suas necessidades, você vai lá, mete a mão no pote, pega. Preciso abastecer, vou lá, pego e uso. Surgiu um imprevisto, quebrou o carro, vou lá, pego naquele pote. E o problema disso é que você não tem uma organização financeira, né? Uma vez que é tudo num pote, você não tem recursos que são separados para investimento, você não tem poupança, você não tem nada, você sempre vai utilizar 100% e muitas vezes, o recurso daquele pote vai se esgotar e você não vai ter recursos para provisionar uma visão, um projeto de Deus para o futuro. Tudo bem? Então, 96% das pessoas geralmente administram o dinheiro em um pote só, enquanto 4% das pessoas administram o dinheiro em mais de um pote. E esse é o primeiro passo que nós vamos nos aprofundar. E nesse livro ele fala sobre 5 potes. A gente vai ver estudos de pessoas que trabalham com finanças e elas falam de 7 potes, falam de mais outros níveis de pote, mas aqui nesse livro nós vamos falar sobre 5 potes.
né? 5 divisões onde você vai colocar o seu dinheiro, e esses potes eles têm nome, eles têm indicação, então você não vai tirar dinheiro de um pote para usar para o motivo de outro pote, né? Você só vai utilizar dinheiros do pote para aquela atividade específica, e nós vamos nos aprofundar nisso. Organização financeira, entender como separar o seu dinheiro, tudo bem? O segundo segredo, nós estamos introduzindo e falando por cima, e depois nós vamos nos aprofundar neles. Ele diz que 96% das pessoas concentram-se em provisão, enquanto 4% das pessoas concentram-se em visão. Né? O que é isso? Eu escolho a minha profissão, eu escolho o meu trabalho pela provisão que ele pode me dar, ou seja, pelo dinheiro. Né? Eu trabalho pelo dinheiro, eu vivo pelo dinheiro, eu me envolvo com coisas baseado no que aquilo pode me trazer de recursos. Tudo é voltado para o dinheiro. Né? Enquanto 4% das pessoas que enriquecem, elas não trabalham por dinheiro, elas trabalham por visão. Porque uma vez que trabalham pela visão, a provisão vem. Né? Até a etimologia da palavra provisão é essa, é pró uma visão. Quanto mais você se envolver em algo por conta de uma visão, a provisão vai vir. Tudo bem? Esse é o segundo segredo. O terceiro segredo é que 96% das pessoas investem em coisas que desvalorizam e pagam muitos juros. Ou seja, compram um iPhone, qual é o último iPhone? 15? Compram o iPhone 15 Pro Max em 200 parcelas, né, com juros altíssimos e coisas que desvalorizam. Então você geralmente vai ver pessoas que estão num nível mais raso de prosperidade, elas geralmente têm coisas supérfluas, muito caras, né, e que estão pagando prestações, né, carros com prestações, imóveis com prestações, roupas com prestações, celulares com prestações, com juros. Né? Já os 4% das pessoas, elas investem em coisas que multiplicam e não coisas que desvalorizam. E nunca pagam juros. Isso é uma coisa que meu pai tentou me ensinar, eu ainda tenho que aprender. Né? Nunca pagar juros. Meu pai paga tudo à vista. Né? Ele procura, logicamente que tudo não, né? Mas quase tudo, inclusive coisas grandes, casas, chácaras, apartamentos. Ele busca primeiro juntar, ter a condição de comprar aquilo antes de se endividar com uma coisa que você não tem condição de comprar. Quarto segredo, 96% das pessoas preveem e preparam-se para uma economia linear, ou seja, uma economia que nunca muda. Né? Sempre ou vai estar sempre bom, ou sempre está médio. Né? Já as pessoas, os 4%, elas preveem e preparam-se para uma economia cíclica. Nós vamos falar mais profundamente sobre isso. A nossa vida é cíclica. Você já viu? Cara, se eu tivesse aproveitado aquele tempo, aquele emprego, aquele salário, né? O tempo das vacas gordas. Né? A Bíblia fala muito sobre isso. Né? José foi usado por Deus ali no Egito, porque ele interpretou o sonho e ele entendeu que existiria o tempo das vacas gordas, mas existiria o tempo das vacas magras. E na nossa vida, tudo é ciclo. Existem momentos bons e nós precisamos aproveitar esses momentos bons, mas existirão momentos difíceis e nós precisamos estar preparados para esses dias difíceis. E os 4% entendem que a vida é cíclica e que nem sempre nós vamos estar na crista da onda e nem sempre nós vamos estar tomando caldo lá debaixo da onda. Tudo bem? E o quinto segredo é que 96% das pessoas não deixam herança para a geração futura. E 4% das pessoas deixam herança para 2 ou mais gerações. Tudo bem? Esses são os 5 segredos. Então nós vamos tentar nos aprofundar um pouquinho. Começando pelo primeiro segredo. Use potes. E o livro do Craig Hill nos incentiva a usar 5 potes diferentes. Né? Pastor, que potes são esses? Como eu devo fazer isso? Devo fazer potes literais? Não sei. Devo fazer 5 contas diferentes? Não sei. O que ele tenta nos incentivar é a compreender
que nós precisamos ter pelo menos 5 divisões da nossa vida financeira. Tudo que entra, que nós recebemos, nós precisamos armazenar e ter com clareza a porcentagem do que nós vamos separar e tirar e deixar aquilo ali armazenado nesses potes. E ele começa pelo primeiro pote, que é o pote do dízimo, da fidelidade ao Senhor. E essa porcentagem, ela é fixa. Dízimo fala de 10%. Né? No outro podcast que falamos sobre finanças, nós não entramos muito nesse assunto. Mas hoje é muito importante você perceber que a palavra de Deus ela deixa muito claro, né, que as nossas finanças são protegidas quando nós temos a fidelidade para com Deus. E sabe, tem muita gente que diz assim, não, pastor, o dízimo é coisa do passado, é coisa do Velho Testamento, né? Não existe nenhuma parte da Bíblia que diz que foi abolido o dízimo. Aliás, muita gente tenta dividir a Bíblia e jogar fora o Velho Testamento, dizer que existia um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, e que a partir de agora, nessa nova aliança, foi tudo abolido. Absolutamente a palavra de Deus, ela não nos mostra isso, né? E apesar de no Novo Testamento não ser falado de forma intencional muitas vezes sobre o dízimo, a palavra de Deus fala sobre o dízimo no Novo Testamento, e ela não fala por quê? Porque já foi falado no Velho Testamento, e isso não foi abolido, né? A tua fidelidade a Deus, não que Deus precise desses 10%, mas na verdade nós precisamos compreender e demonstrar que o nosso coração está entregue ao Senhor, que nós somos fiéis ao Senhor, né? É uma entrega ao Senhor. E eu vi um pastor falando esses dias, acho que foi até o pastor Marcos falando na palavra de domingo de manhã, ele diz assim que o dízimo era para pessoas que não tinham absolutamente nada para dar, porque as pessoas mais ricas, que tinham maior riqueza, elas davam bois, elas davam uma grande porcentagem da sua colheita, enquanto aquelas pessoas que não tinham recursos como colheita, como gado, elas não tinham nada para dar. Então a palavra orienta para que fosse tirado 10% daquilo que ela recebe. Se ela tem 10 moedas, ela vai tirar uma das 10 moedas, né? Então a gente tentar diminuir isso é mesquinho do nosso coração. Nós precisamos compreender que precisamos ser fiéis ao Senhor, né? Quando compreendemos que Deus nos deu 100%, 100% de tudo que temos, 10% não é nada, né? 10% só demonstra a nossa fidelidade a Deus, demonstra o nosso coração ao Senhor, amém? E é muito importante percebermos isso, né? Então ele mostra esse primeiro pote de fidelidade ao Senhor, 10%, que não só são uma fidelidade do nosso coração ao Senhor, mas esses 10% irão ajudar a casa de Deus, a igreja do Senhor, irão fortalecer a igreja do Senhor, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, né? As pessoas dizem, não, eu sou igreja em casa, né? Não existe isso. Deus, ele deseja que nós venhamos a congregar. E a palavra de Deus diz, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais nós devemos congregar, né? E a congregação, ela admite que temos um prédio, temos luz, temos água, temos uma estrutura, né? E Deus vai suprir essa estrutura de uma forma ou de outra, mas você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a igreja do Senhor, né? A palavra de Deus diz que Deus é quem dá a semente ao que semeia. Se você for um bom semeador, Deus vai multiplicar sementes nas suas mãos. Se você for alguém despojado, né, de qualquer mesquinhez, Deus vai colocar mais sementes na tua mão, Ele vai aumentar os teus celeiros, porque a igreja local, ela só é abençoada na medida que a igreja verdadeira, que somos nós, somos abençoados. Deus só vai abençoar a igreja local na medida que Ele abençoar você, Ele vai abençoar o teu negócio, Ele vai prosperar o teu negócio, e na tua fidelidade, Deus vai honrar e vai trazer crescimento sobre a igreja. Eu creio num Deus que vai nos honrar, que é tempo de crescimento, é tempo de nós expandirmos as nossas estacas, de comprarmos um templo próprio, de irmos para um lugar mais amplo, de termos expansão, mas Deus não vai fazer isso sem primeiro abençoe a sua vida. Quando alguém vai ali no púlpito e diz, nós vamos alargar nossas fronteiras, Deus não está falando de dinheiro
para 4 paredes. Deus está falando que vai prosperar você, e prosperando você, Ele vai prosperar o reino dele. Mais pessoas vão poder ser alcançadas pelo reino de Deus. Amém? E aí, a porcentagem do restante é variável. Ele vai mostrar no livro que os outros 4 potes você precisa, com o tempo, ir ajustando. É óbvio que para quem vai começar a fazer essa divisão, a porcentagem vai ser pequena. Você vai começar com uma porcentagem pequena, e ele dá aqui uma dica de como você vai dividir os outros 90%. Né? Mas na medida que o tempo vai passando, você vai diminuindo o pote de gastos, que é o pote de gastos mensais, gastos fixos, né? Com alimentação, com habitação, com saúde, com lazer, né? Com tributos, com impostos. Esse pote dos gastos fixos, a porcentagem dele vai cada vez diminuindo, porque você vai prosperar, você vai ter mais entradas, e a porcentagem vai diminuir para esse pote, e para os outros potes vai aumentar. Mas você precisa começar pequeno, começar bem pouquinho com a porcentagem pequena, e ir ampliando a porcentagem desses potes, ok? Então o primeiro é o dízimo, uma porcentagem fixa de 10%. O segundo, o Craig Hill vai falar de ofertas. E ele diz, ofertas para ajudar pessoas, ofertas para ajudar pessoas que necessitam de misericórdia. Ele vai falar de um coração que deseja ofertar. Né? Você pode ofertar na igreja, você pode ofertar em pessoas especificamente, alguém que tem um coração despojado para ofertar e para ajudar pessoas. Ele diz que os 4% são pessoas que separam uma porcentagem das suas finanças para abençoarem outras pessoas, né? E isso é um princípio de pessoas que prosperam, porque se tudo que Deus te der for para o seu benefício, for para você ainda não entendeu qual é o propósito de Deus te prosperar e te enriquecer. Deus só vai prosperar na medida que você entender que aquilo que Deus colocar na sua mão é para abençoar outras pessoas. E um excelente princípio é você separar uma porcentagem disso para ofertar em missionários, para ofertar em pessoas que precisam, que são necessitadas, para ofertar no desenvolvimento de outras pessoas. Você precisa compreender que você precisa de uma parte das suas finanças para abençoar outras pessoas. E aqui no livro ele diz que para você iniciar, separe 3% das suas finanças para colocar nesse pote. Então, de tudo que você ganha, 10% para o dízimo, 3% para ofertar, e desses 3% você divide, você oferta em algum lugar, oferta em alguma pessoa, mas tenha isso no teu coração, né, de ser generoso, de entender que Deus vai te abençoar para você abençoar outras pessoas. Eu conheço pessoas muito próximas que elas disseram que elas começaram sim com 3%, mas hoje em dia mais de 50% daquilo que eles ganham é para abençoar outras pessoas, é para ofertar em campos missionários, em missionários que estão em outros lugares. Você vai ver que a maioria das pessoas que fica extremamente rica, chega um certo momento que ela se encaminha para a filantropia, ou seja, para grande parte dos seus recursos serem enviados para abençoar outras pessoas, abençoar organizações que vão abençoar outras pessoas, pessoas que têm fome, pessoas que têm necessidade, porque a nossa vida, o propósito da nossa vida não tem o fim em nós mesmos, é em abençoar outras pessoas. Amém? Ele vai falar sobre o terceiro pote, que é o pote de economias. E ele fala que esse pote, você pode começar com 3% também dos teus recursos. Toda vez que você receber algo, 3% você vai separar para esse pote. Esse pote serve para ajudar em compras futuras ou despesas inesperadas. Ele não é um pote que você está já profetizando que alguma coisa difícil vai acontecer. Mas a verdade é que os 4% entendem que a nossa vida é cíclica e que você nem sempre vai estar no momento de crista da onda. Vai ter momentos que a onda vai quebrar e você vai tomar um caldo, mas se você tiver já previsto isso, você vai estar preparado, né? E esse pote das economias,
ele serve para isso. Alguém ficou doente, você tem um recurso para suprir aquela necessidade de remédios, de cirurgias, de problemas. O carro quebrou, você tem aquele recurso. Tem alguma necessidade que extrapolou aquilo que é normal, você tem aquele recurso. Tudo bem? Economias. E é muito importante falar, eu já falei aqui, mas é muito importante falar, você não vai tirar o recurso de um pote para outro pote. Esse mês já gastei tudo com um pote de gastos, já fiz as compras, já fiz tudo, zerou. Espera a próxima entrada. Ou busca fazer aquele recurso, mas você não vai tirar do teu pote de economia ou do seu próximo pote para você suprir algo que não é daquele pote. Tudo bem? Não, mas eu preciso de um iPhone 15. Não precisa. Amém? Quarto pote é o pote dos investimentos. E ele fala para você começar com 4% daquilo que você recebe. Então, você tem esse pote de investimentos que você vai usar somente para multiplicação, para aumentar o teu valor. Ou seja, né, uma pessoa que tem um sonho de ter uma empresa sei lá, uma empresa qualquer, né? Esse investimento, esse recurso, esses 4%, eles vão servir para que eu possa comprar um maquinário que vai multiplicar o meu sonho. Meu sonho é ser um escritor, então esses 4% vão ser para eu fazer toda a publicação e edição do meu livro, né? Porque o meu livro ele vai fomentar o meu sonho, que vai me trazer multiplicação lá na frente, né? Então, ele diz que esse investimento ele não é para fazer investimento em coisas que depreciam, mas coisas que multiplicam. Por exemplo, um carro não é investimento, a não ser que você trabalhe com o transporte ou trabalhe com alguma área que precisa daquele carro, e aquele carro vai trazer multiplicação financeira, vai te trazer recursos. Aí sim o carro é um investimento. Agora, se o carro é apenas para lazer, ele não é um investimento, né? Ele não é algo que vai trazer multiplicação de recursos lá na frente. Então, esse pote de investimento é algo que você vai usar apenas para coisas que multiplicam o teu sonho e o teu propósito. Amém? Então, nós já falamos de 10% do dízimo, o pote das ofertas 3%, o pote das economias 3%, o pote dos investimentos 4%, completa então 20%. E aí ele fala sobre o último pote, que é o pote dos gastos, que aí fica com 80%. Isso é o pontapé inicial. Ou seja, a proposta do autor é que você comece hoje a separar, né, se você ainda não faz, né, 20% de tudo que você recebe e comece a viver só com 80% para os teus gastos fixos. Pastor, esse 80% é o quê? Suas contas, sua habitação, sua saúde, seu lazer, seus tributos, seus impostos, tudo que são contas fixas, você vai começar a viver com esses 80%. E na medida que você for prosperando, você não vai, dobrou meu salário, 80% agora é 2 vezes o que eu ganhava. Não, eu vou continuar, né? Então, aí, a partir daí, seus gastos, você vai começar a usar só 40% dos seus gastos, e vai sobrar 60% para você dividir nos outros potes. E o livro ele vai nos incentivando a cada vez mais você aumentar, ou seja, se você sobrou 60%, 10% são dos dízimos, agora sobrou 50% para você colocar em 4 potes. Então você pode colocar 20% no seu pote de investimento, você pode colocar 10% no seu pote de economia, você pode colocar 10% no seu pote de ofertas, né? Uma vez que a sua entrada, o seu salário dobrou, né? Então o autor ele nos incentiva a compreender que mesmo que você evolua, que Deus te prospere, você vai continuar vivendo com o mesmo nível de vida e você só vai aumentar a porcentagem dos teus potes, ou seja, o aporte em cada pote vai aumentar e você vai conseguir ter um poder muito maior de investimento, de economia, de oferta, e assim você vai crescer, você vai avançar, né? E ele cita o texto de Provérbios 22:7, que diz assim: o rico domina sobre o pobre,
e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, meu irmão, essa organização financeira faz com que você não fique escravo de ninguém, pegando empréstimos, pagando juros, vivendo uma vida escravizado pela sua área financeira. Então, o segredo número 1 é: coloque o seu dinheiro em 5 potes: dízimo, oferta, economia, investimentos e gastos. Estabeleça uma porcentagem para cada um. Limite voluntariamente seus gastos de acordo com a porcentagem determinada para o pote de gastos, e nunca use o dinheiro de um pote para financiar a atividade de outro pote, especialmente o de gastos. Ok? Esse é o primeiro segredo. Segundo segredo. O segundo segredo é um segredo muito importante. Concentre-se na visão. Ok? O autor Craig Hill, ele vai dizer que 96% das pessoas tendem a se concentrar na provisão, ou seja, elas só pensam em dinheiro, né? Elas fazem tudo pelo dinheiro, elas focam no dinheiro, elas não são capazes de trabalhar há algum tempo por uma visão sem receber nada, elas não são capazes de fazer um trabalho voluntário por uma visão sem pensar no recurso de retorno, né? E já os 4% compreendem que vivem por uma visão, que trabalham por uma visão, seja uma visão positiva, seja uma visão negativa, mas eles trabalham por uma visão, eles não estão trabalhando pelo recurso, único e simplesmente. Então, ele fala que os 4% já compreenderam que precisam trabalhar por uma visão, e como eu disse, a visão, ela atrai provisão. Toda vez que você tem uma visão, você atrai uma provisão, né? Quando você tem uma ideia e você vai procurar investidores, se você sabe bem transmitir aquela visão, aqueles investidores vão comprar a sua ideia e eles vão trazer recursos para você. Quem já viu aquele programa, como é que é, dos tubarões, você já viu? Esqueci o nome, né? Que eles vão e tem ali pelo menos 4 ou 5 pessoas que têm muito dinheiro, né? Que já tiveram grandes ideias e tocaram grandes negócios. E essas pessoas têm recursos disponíveis para investir em grandes ideias, até mesmo de se tornarem sócios, né? De novas ideias, né? Shark Tank, né? O nome do programa é o tanque dos tubarões, né? E a pessoa tem ali alguns minutos para apresentar a sua ideia, né? E uma vez que ela tem uma boa ideia, uma boa visão, os recursos são atraídos, pessoas são atraídas por aquela visão, né? A provisão vem quando nós temos uma visão muito clara, né? E trabalhamos por aquela visão, né? E é muito importante você ser capaz de compreender que você trabalha por uma visão e não por uma provisão, né? Tem pessoas que se sujeitam a viver uma vida inteira trabalhando com uma coisa que odeiam e que não tem visão nenhuma, que não tem propósito nenhum. Elas odeiam o que fazem, vivem uma vida angustiada, triste, chegam em casa chutando o cachorro, xingando a esposa, porque odeiam aquilo que fazem, mas fazem por conta de provisão, de recurso, né? Não compreendem que podem viver por um propósito e que aquele propósito vai atrair provisão, né? E o autor, ele fala muito claro sobre isso. Ele cita inclusive a seguinte frase: se você descobrir a tarefa para a qual Deus o chamou e a fizer com todo o seu coração, buscando a direção de Deus a cada dia, então seu trabalho se tornará uma adoração ao Senhor. Pois a vida é mais do que apenas viver e ocupar o tempo. A vida consiste em ter um propósito. Ele cita o texto de Marcos 8, 34 e 35. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O valor da abnegação que existia no passado tem sido trocado em grande escala pelo valor da satisfação pessoal. Ele diz que as pessoas elas se concentram muito
na provisão, apenas em ter e não em ser, né? E as pessoas que têm grande riqueza e recursos, elas basicamente estão voltadas para o ser e não para o ter. É só você se pensar uma coisa: geralmente pessoas que têm menos recursos, elas gostam de ostentar, né? Elas gostam de mostrar que tem o recurso, ou seja, elas usam roupas com a marca muito aparente. Você vai ver uma pessoa extremamente próxima, provavelmente as roupas que ela usa não mostram a marca que tem, né? A pessoa geralmente, quando tem uma visão meio pobre ou até mesmo já tem algum recurso, né, ela coloca aquele cintão, né, com aquela marca bem famosa, ou aquela bolsa com aquela marca bem famosa, porque ela precisa mostrar que tem, né? E a pessoa que tem uma visão mais próspera, ela não precisa mostrar que tem, porque ela não trabalha por aquilo, ela trabalha por uma visão, e a visão, como consequência, traz prosperidade. Então, resumindo, o segundo segredo é: concentre-se na visão, não na provisão. Descubra o seu chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Escolha a sua carreira ou profissão de acordo com o chamado, não de acordo com o dinheiro. Então, busque seu chamado e sua visão com todo o coração e espere que a provisão venha naturalmente. Amém? Então, esse é o segundo segredo. O terceiro segredo, que é dividido em duas partes, ele fala sobre invista na multiplicação. Vou repetir, segredo número 3, invista na multiplicação. Ele diz que os 4% compreendem e praticam o que tem a ver com a forma como utilizam o dinheiro, enquanto os 96% tendem a usar a maior parte ou todo o dinheiro para adquirir coisas que desvalorizam. Os 4% distribuem uma porção significativa do dinheiro para investir em coisas que multiplicam. Como resultado, as pessoas com a mentalidade dos 4% nunca fazem empréstimos para consumo pessoal ou para adquirir itens a crédito que desvalorizam. Então ele diz assim, uma visão muito clara dos 4% é que eles não colocam o seu dinheiro em coisas que desvalorizam. E uma das principais coisas é não fazer dívidas, ou seja, não fazer crediário 100 mil vezes, um carro em 100 mil vezes, uma casa em 100 mil vezes, um iPhone em 60 vezes, casas não sei o que, casas Bahia, casas Pernambuco, 60 mil vezes, roupas em 60 mil vezes, crediário, dívida, né? As pessoas que têm uma visão mais próspera, elas só colocam seu dinheiro em coisas que vão multiplicar. E quando você lê o livro, você vê um pai, ele leva o seu filho, vai no bairro mais pobre, né? Bairro mais pobre da cidade, e ele mostra para o filho, mostra as casas, mostra as pessoas, e aí depois ele vai no bairro mais rico da cidade, e ele fala para o filho assim, mostra, né, os carros, as casas, ele fala: filho, qual você prefere? Qual você acha mais que você gostaria de viver? Ele fala: pai, com certeza aqui, as pessoas têm mais largueza e tal. E aí ele começa a ensinar para o filho: filho, para você alcançar esse objetivo, você não pode investir em coisas que vão depreciar, em coisas que vão trazer juros que vão diminuir você. Pelo contrário, você tem que investir em coisas que vão multiplicar. E é interessante que durante todo o livro ele mostra a história que parece ser uma história verídica, né, de um pai que ensina um filho a multiplicar os recursos de uma empresa. Então esse pai, ele começa a dar uma mesada para o filho. Vocês sabem o que é mesada, né? Então ele dá ali R$20, o livro fala de $20, mas como se fosse dando R$20 por semana para aquele filho. E o pai ensina o filho a colocar aqueles R$20 em potes. Então ele pega daqueles R$20 e ele tira ali R$2 de dízimo, e ele separa num pote, ele vai separando nos potes, e ele pega aquele valor do investimento, que é aquela porcentagem que ele separou para investimento, e ele começa a
começa a usar aquele dinheiro para criar algo que vai multiplicar. Então ele ensina o filho a cortar a grama da vizinhança. É um garoto mesmo, literalmente um garoto. E aí ele fala assim: filho, eu vou te emprestar o cortador de grama e você vai começar a cortar a grama da vizinhança e o dinheiro que entrar você vai começar a colocar nesses potes. E aí o pai começa literalmente a fazer uma educação financeira com seu filho. E é interessante que ao invés dele pegar aquele dinheiro e começar a usar em coisas supérfluas, né, que qualquer criança, qualquer adolescente compraria besteira, ia comprar bala, ia pegar os R$20 e comprar bala, ele começa a usar aquele dinheiro para coisas que vão multiplicar, ele começa a comprar o fio da máquina, né, de cortar, e daqui a pouco ele começa a diminuir a porcentagem de gasto, ele fala: não vou comprar bala, não vou comprar isso, não vou comprar supérfluo, e vou fazer um aporte desse dinheiro no meu pote de investimento. E esse pote de investimento começou a crescer, e a partir daquele momento aquele garoto começou a ter dinheiro para comprar uma máquina de cortar. Ele não precisava mais só da máquina que estava emprestada do seu pai, então ele agora tinha 2 máquinas, e ele começou a chamar os seus amigos para trabalhar com ele. Ele pagava um certo valor para aquele amigo dele, e ele tinha mais formas do recurso entrar, e o recurso entrava, ao invés dele usar no pote de gastos, ele aportava mais no pote de investimentos. Daqui a pouco ele já estava com 3 máquinas de cortar, que é aquela máquina de fio. Daqui a pouco ele já tinha dinheiro para comprar uma máquina, aquela máquina de carrinho, e assim ele mesmo sendo uma criança, um adolescente, ele conseguiu construir uma empresa com dezenas de máquinas, né, de corte. E a história, durante todo o livro, vai se desenvolvendo, um pai ensinando um filho a como administrar suas finanças, e ele mostra: filho, para você conseguir chegar no objetivo de viver bem, você precisa colocar os seus recursos muito mais naquilo que multiplica do que naquilo que não multiplica. E a verdade é que a nossa visão hoje em dia, gente, é uma visão de só colocar o nosso recurso naquilo que não multiplica nada, né? Não gera nada. A gente gosta de comprar coisas que vão mostrar para os outros que a gente tem aquele recurso, ou que a gente pode comprar aquilo, e a gente não investe naquilo que pode multiplicar. E ele cita o texto de Mateus 11, 28 ao 30, e diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz: nós devemos tirar esse fardo de ter que mostrar ou ter que ter, né? E investir os nossos recursos naquilo que multiplica. Amém? Nós não devemos viver de dívidas financeiras, de parcelas financeiras. Nós devemos investir o nosso dinheiro naquilo que multiplica. Isso vai trazer saúde emocional, saúde financeira, saúde física para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Então, o terceiro segredo, parte 1 invista somente em coisas que se multiplicam. Nunca tome dinheiro emprestado para adquirir algum bem que se desvaloriza, ou investir em algo que não aumenta o valor do patrimônio ou o fluxo de dinheiro significativamente mais do que o custo dos juros que você precisa pagar para emprestar o dinheiro. Assegure-se de ter apenas um mestre, Deus, na sua vida financeira. Viva um estilo de vida de mansidão e caminhe com reservas nas áreas significativas da sua vida. Então, segredo número 3, parte 1, só invista em coisas que se multiplicam. Pare de pegar dinheiro emprestado, em tomar dinheiro emprestado. O que é tomar dinheiro emprestado? Parcela, financiamento, é dinheiro emprestado do banco. Quando você está financiando um carro, na verdade o carro não é seu, é do banco, enquanto você não terminar de pagar. Não, então ele diz: invista em coisas que vão se multiplicar, porque se você investir nessas coisas, você vai ter uma grande quantidade de dinheiro, onde você vai poder investir à vista nas coisas que você precisa comprar. Tudo bem? E o ponto 3, parte 2, invista em multiplicadores. Não só invista em coisas que se multiplicam, mas invista em multiplicadores. A segunda parte desse terceiro segredo tem a ver com pessoas nas quais investimos tempo, dinheiro e energia.
Enquanto a tendência dos 96% é investir em amigos pessoais e pessoas agradáveis, os 4% investe a maior parte do seu tempo e energia intencionalmente em pessoas que têm o potencial de multiplicação. Isso aqui tem muito a ver com liderança, tem muito a ver com os nossos relacionamentos. Às vezes a gente se relaciona com pessoas que não são de verdade nossos amigos, que só nos levam para o buraco, né? Relaciona com pessoas que só nos fazem jogar os nossos recursos fora. Mateus 20, 25 a 28 diz assim: tem a atitude de um servo, aquele que serve o maior número de pessoas é o que mais prospera. 2 Timóteo 2, 2, invista tempo, dinheiro e energia em multiplicadores, que saibam ensinar outros a multiplicar. Não desvalorize os não multiplicadores, mas se você quer crescer, gaste seu tempo de qualidade com aqueles que multiplicam. Lucas 19, 12, 27, qualifique os multiplicadores, dando-lhes minas, dê minas a pelo menos 10 candidatos, e veja o que eles fazem com elas. Esteja disposto a dar minas a pelo menos 10 pessoas, a fim de encontrar 2. Assegure-se de dar uma data para prestação de contas a cada pessoa. Então, o livro vai mostrando como o garoto, ele multiplica, e agora ele tem que se relacionar com novos amigos que vão ajudar ele no seu propósito de cortar a grama, né? Então, ele precisa se relacionar com aquelas pessoas, e ele precisa ver se aquelas pessoas são pessoas multiplicadoras, são pessoas que vão destruir aquilo que ele colocar na mão dela. Tudo bem? Então ele diz, coloque os recursos na mão de pessoas fiéis, e na medida que elas provarem ser fiéis, pessoas que vão multiplicar, assim também você continua investindo naquelas pessoas, né? E isso tem muito a ver com o último livro que nós lemos, né, de liderança, né, que ele fala sobre a lei do fortalecimento. Você deve fortalecer as pessoas que estão à sua volta, e nós falamos aqui sobre a lei de Pareto, né, que fala que 20% das pessoas são aquelas que trazem 80% da multiplicação de uma igreja, de um negócio, né? E você precisa identificar esses 20%, essas pessoas que são multiplicadoras, pessoas que desenvolvem aquilo que é colocado nas suas mãos, o talento que é colocado nas suas mãos. Então, a segunda parte do segredo 3 é: invista dinheiro, tempo e energia em pessoas que sejam fiéis e multiplicadores. Dê testes específicos de qualificação, ou seja, minas, para identificar os multiplicadores fiéis. Então, invista neles e não gaste tempo, dinheiro ou energia com aqueles que fracassarem no teste ou não responderem à oportunidade dada. Amém? Então, o ponto 3, invista na multiplicação, tanto com coisas quanto com pessoas. Segredo número 4, preveja os ciclos econômicos. O livro vai nos mostrar que a nossa vida é uma vida cíclica, né? Talvez você que esteja me ouvindo aí sabe que você já teve momentos muito bons, e aí quando aquele momento ele termina, você fala: cara, por que eu não aproveitei, né? Eu me lembro de momentos na minha vida que eu ganhava um salário astronômico, aí depois que aquela fase passou, foram anos ganhando aquele dinheiro, e eu ostentei, comprei um monte de coisa, e o tempo passou, né? E chegou outro tempo que eu não ganhava mais aquele tanto, né? E aí eu falo: cara, por que eu não aproveitei aquele tempo? Por que eu não vivi com menos e investi mais? Hoje eu teria mais recursos, mas eu peguei, né, ganhava um salário muito bom e gastei tudo, comi tudo que eu estava gastando, né? Quando eu falo ostentei, eu consumi tudo, né? Eu não separei em potes, eu não administrei aquilo, eu não peguei aquele dinheiro e investi em coisas que iam se multiplicar, né? Simplesmente investi em coisas que eram supérfluas. E quando nós somos assim, não adianta. Você pode ganhar 1.000, você pode ganhar 10.000, você pode ganhar 30.000, você pode ganhar 100.000 por mês. Se você for alguém que usa tudo no mesmo pote e que consome tudo,
você vai gastar os 100 mil, porque você não põe limites, você não põe o seu recurso em hipótese, você não coloca porcentagem daquele recurso para investimento, então não vai ter crescimento, você vai ter 100 mil e você vai continuar sendo uma pessoa endividada, que vai ficar fazendo financiamento, porque quando você ganha 1.000, você faz financiamento de celular, quando você ganha 10 mil, você faz financiamento de moto, de carro, quando você ganha 100 mil, você faz financiamento de avião, né? Como é que fala? Navio, de barco, né? E assim vai, a vida é assim, se você não compreender que você precisa ter esses limitadores, você vai ganhar muito, e aquele tempo vai passar, e a verdade é que esse quarto segredo é que a vida é cíclica, vai chegar um momento que você não vai ganhar mais aquele tanto, e você vai pensar, puxa, podia ter aproveitado aquele momento, né? E se você não aproveitar, você vai entrar no tempo das vacas magras, e você não vai ter recursos, você vai viver um momento de escassez. Então, ele diz que os 4% aprenderam a prosperar de maneira igual em tempos de expansão econômica, em tempos de recessão ou em tempos de depressão. Em Levíticos 25, Deus ordenou que Israel declarasse o ano do jubileu a cada 50 anos, e que 3 coisas deveriam ocorrer. Todas as dívidas deveriam ser canceladas ou perdoadas, todos os escravos deveriam ser libertos e toda a propriedade deveria ser devolvida ao dono original. Sempre que um crédito está disponível a uma sociedade, a natureza humana dita com 100% de certeza que em algumas décadas as pessoas tomarão mais dinheiro emprestado do que poderão pagar. E ele cita o texto de Provérbios 30, 25, que diz assim: as formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. No tempo de calor, eles armazenam comida para no inverno eles terem o que comer sem precisar de muito esforço e poderem estar protegidos. Ok? Então, resumindo, o segredo número 4, compreenda que a economia é cíclica, não linear. Portanto, sempre preveja e se prepare para a nova fase do ciclo econômico. Aprenda a prosperar nas duas situações, quando a economia estiver se contraindo e quando a economia estiver se expandindo. Pessoas que prosperam, elas prosperam na escassez, elas prosperam quando o tempo está bom. Aliás, muitas pessoas ficam muito ricas exatamente no momento da escassez, quando está todo mundo precisando, porque ela tem recursos para disponibilizar, e ela vai disponibilizar aquilo e vai ganhar dinheiro em cima daquilo. E o último segredo, o 5º segredo, é o segredo da herança, e ele diz: deixe uma herança para 2 gerações. Eu vou repetir. Segredo 5, deixe uma herança para 2 gerações. Eu vou ler aqui algo que ele diz. Vejamos agora o 5º segredo que os 4% de ricos compreendem e ensinam aos filhos. Os 4% compreendem e aplicam o princípio expresso em Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, ou seja, os seus netos. Uma herança para os seus filhos, mas também para os filhos dos seus netos. Enquanto os 96% lutam apenas para pagar as próprias contas e deixar uma pequena herança para os filhos, os 4% pensam em termos de geração e deixam um legado significativo para pelo menos 2 gerações subsequentes. Assim como nós já lemos, Provérbios 13, 22, o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E aí ele dá um exemplo: emprestaríamos a cada filho casado dinheiro sem juros para comprar a casa, depois eles deveriam pagar o empréstimo de volta num período de 10 anos, onde o dinheiro não seria devolvido pessoalmente para os pais, mas em um fundo de investimentos. E a verba seria investida para a multiplicação. Então, de 20 a 25 anos mais tarde, quando os nossos netos fossem adultos, casados e prontos para adquirir uma casa, haveria dinheiro suficiente nesse fundo monetário para comprar uma casa para cada um deles em espécie.
Então, o segredo número 5 é: planeje deixar uma herança para os seus netos. Planeje e coloque em prática uma estratégia para assegurar que nem seus netos, nem qualquer geração futura da sua família necessitem pedir dinheiro emprestado no banco e pagar juros para a casa própria. Amém? Então, para concluir, vamos relembrar os 5 segredos da riqueza segundo Craig Hill. Primeiro segredo: coloque o seu dinheiro em potes. Separe, tenha intencionalidade, comece pequeno nas porcentagens e vá aumentando na medida que Deus for prosperando aquilo que Ele vai colocando nas tuas mãos. Segundo, concentre-se na visão e não na provisão. Pense no propósito e não apenas no dinheiro. Terceiro, invista somente em coisas que se multiplicam. Se você foi chamado para liderar, esse é o ponto 3, parte B. Se você foi chamado para liderar e expandir uma organização, invista em pessoas que sejam fiéis e multiplicadoras. Quarto, compreenda, preveja e prepare-se para uma economia cíclica. Quinto, planeje deixar uma herança para os seus netos. Amém? Ele termina dizendo assim: é importante observar que estes 5 segredos devem ser realizados de forma sequencial. Não será efetivo tentar implementar o segredo 4 ou 5 quando os 3 primeiros estão intactos. Comece com o conceito de administrar seu dinheiro em potes. Essa simples mudança pode produzir alguns resultados significativos. Uma vez que você se sinta confortável para administrar seu dinheiro em potes e isso funcione efetivamente, siga em frente buscando a Deus para estabelecer uma visão clara. À medida que você prosseguir, sequencialmente ficará surpreso ao ver como um passo o prepara para o passo seguinte. Antes de perceber, você será um dos 4%, compartilhando os segredos que Deus lhe mostrou com outras pessoas que você estará mentoreando. Que você busque a Deus de todo o coração para obter a sabedoria e o conhecimento necessários para cumprir inteiramente o chamado e o destino que Ele lhe deu. Amém? Profetizo em nome de Jesus que você fará parte desses 4% de pessoas que administram bem aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, e assim Deus poderá te levar para um novo nível. Se você for fiel no pouco, Deus vai te levar para um nível mais elevado. Que eu declaro em nome de Jesus um tempo de prosperidade para a nossa igreja, em nome de Jesus. O inimigo tem intentado contra as nossas finanças, tentado nos enfraquecer, mas nós não vamos sucumbir, nós não vamos implodir, pelo contrário, nós vamos compreender aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, as sementes que Deus tem colocado nas nossas mãos, e nós vamos administrar. Não tem a ver com quantidade, né? Eu não faço isso porque eu tenho pouco, eu não tenho muito. Quando eu tiver muito, eu vou fazer. Não, tem a ver com porcentagem. Se Deus colocar R$100 nas tuas mãos, assim como aquela criança, R$20 por semana, você souber administrar, você entender que tem a ver com porcentagem, Deus vai multiplicar aquilo que Ele coloca nas tuas mãos e vai prosperar o que coloca nas tuas mãos. E eu profetizo que nós vamos não só ter esse conhecimento, mas nós vamos transformá-lo em sabedoria, porque vamos pôr em prática. Vamos pegar e vamos viver começando com 80% e vamos administrar esses 20% para multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, em nome de Jesus. Espero que esse conteúdo edifique a sua vida, transforme a sua vida financeira e que você possa trazer testemunhos a respeito daquilo que Deus tem falado. Há alguns anos atrás eu compartilhei esse livro com um grupo de discipulado. Muitas pessoas vieram me relatar que sua vida foi transformada porque eles simplesmente puseram em prática aquilo que foi falado. E porque puseram, hoje têm usufruído de uma vida financeira muito boa por conta de terem transformado o conhecimento em sabedoria. Deus abençoe você, compartilhe com outras pessoas, mais uma vez eu te incentivo, comente aqui embaixo se isso faz alguma diferença na sua vida e clique no sininho, clique no joinha,
nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Deus abençoe você que é uma ovelha e um membro da Yacht Church Campo Grande, e a você que de alguma forma tem sido influenciado pela nossa liderança aqui através desses vídeos, desses podcasts, dos nossos cultos ao vivo, desse canal da IA ao vivo. Que Deus abençoe você, que possa prosperar a sua vida financeira, a sua vida emocional e espiritual, que esse ano seja um ano de reconstrução e de renovo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.